O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB brasileiro, com Mato Grosso se destacando com um percentual desta riqueza. Mas o setor enfrenta uma fase de incertezas e reavaliações estratégicas. Dentro deste cenário, a reforma tributária no agronegócio é um dos temas mais discutidos em 2025. Com a aprovação da nova estrutura de impostos e o fim de diversos incentivos fiscais ao setor produtivo. Por isso, as entidades de apoio ao setor têm alertado os produtores sobre os perigos e armadilhas desta reforma, que envolve tanto os próprios produtores quanto profissionais do direito, administração e principalmente da contabilidade. Pensando em todo este cenário, o Sindicato Rural de Campo Verde, em parceria com a FAMATO, promoveram na cidade uma rodada de conversas com especialistas sobre o assunto. A área do agronegócio, ela deixou de ser somente olhar para a terra, para a qualidade da produção. Hoje o produtor rural, para que ele possa desenvolver com segurança econômica a sua atividade, ele precisa investir tempo também, olhar para fora da propriedade, as questões de administração, até políticas. E nós tivemos agora uma influência muito forte na vida do produtor rural com a reforma tributária, que é algo totalmente político, planejado numa legislação nova, que estabeleceu um novo sistema. Isso é importante a gente ver, é um novo sistema de tributação sobre as operações do agronegócio. Novos pilares, novas estruturas, que demanda um conhecimento tanto do profissional que trabalha para o produtor rural, como também o próprio produtor rural precisa entender esse sistema, porque, diferente do que acontece hoje, a reforma tributária exige a participação do produtor para mostrar para o contador e para o advogado como funciona o negócio dele. Houveram mudanças que trazem uma exigência para que o produtor rural venha decidir o que ele vai fazer no futuro e também olhando para o passado dele, como ele operou, quanto ele recebeu de receita da sua atividade rural para decidir o planejamento do futuro. E tudo isso sob a luz das novas regras tributárias. Então é um chamamento para o produtor rural, um aviso, um alerta de que ele não pode deixar na mão do contador nem do advogado o caminho da sua propriedade agora, da sua produção, com esse novo viés tributário. Ele precisa participar, a gente está levando essa luz para ele poder entender, compreender e ter segurança daqui para frente. Se ele não se preparar, a conta pode ficar bem cara para ele. Olha, na verdade, com a reforma tributária, a gente vai precisar mudar alguns hábitos, né? Porque não é uma reforma somente de impostos, não é só tributos que vai ter que mudar, mas sim de comportamento. Isso, para mudar comportamento, é um pouco difícil. As pessoas já estão acostumadas a fazer daquela forma e acham que poderão fazer da mesma maneira. Infelizmente, se eles não cuidarem dessa nova reforma tributária, enfim, elas poderão ter prejuízos que hoje são imagináveis, então é preciso conhecer para poder atender. Eu costumo dizer que essa reforma tributária ela foi feita para o asfalto, porque se fosse para o agro, não seria dessa forma. É claro que a gente aqui não quer assombrar ninguém, mas existe uma complexidade da coisa, existe algo que precisa ser feito e se você não tomar cuidado, você será pego de surpresa com o pagamento de impostos que hoje o produtor rural não paga e ele vai ter que pagar a partir do momento que essa reforma entrar em sua plenitude. Já em janeiro de 2026, nós temos obrigações a cumprir perante essa nova sistemática. Em 2027, a gente começa a pagar o tributo e parece que é só pagar um tributo, mas não, é toda uma mudança de comportamento, de estrutura, de sistemas que o produtor rural vai ter que se adaptar. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso, em parceria com a FAMATO, está viajando pelo estado todo justamente para trazer essas palestras, porque assim, nós nos preocupamos com a educação continuada dos profissionais. Se você observar dos últimos 50 anos para cá, essa é a maior revolução do ponto de vista de estrutura tributária no Brasil. E isso vai impactar todos os segmentos, dentre eles o agronegócio. E para que o agronegócio não sofra do ponto de vista de cadeia tributária, o profissional da contabilidade eles têm que estar muito bem atento a toda essa mudança, porque isso vai impactar num segmento que representa 30% do PIB brasileiro. Então nós sim estamos nos capacitando, o Conselho Regional de Contabilidade é a entidade responsável por isso, no sentido de trazer essas informações e despertar o profissional. Olha, está acontecendo uma grande revolução aí, nós temos que estar atento a isso. E o profissional de contabilidade está atento a isso.
Inclusive, vocês estão oferecendo cursos também para que as pessoas realmente saibam o que vão fazer daqui para frente, né? Tem muito profissional que está acostumado com aquela batida e vai ter que realmente estudar, correr atrás. Então, a reforma tributária, ela não traz só a questão de tributo, se vai extinguir algum tributo ou se vai criar novos tributos. Na verdade, ela modifica toda a forma, toda a estrutura de negociação, de logística no Brasil. E o profissional da contabilidade é aquele que opera isso. Então, o legislador, ele pensa, escreve, o Congresso aprova, o presidente sanciona, mas quem vai executar isso é o profissional da contabilidade. Então ele sim tem que estar atento a todas essas mudanças e prestar uma boa consultoria para os seus clientes. É uma palestra, né, uma demanda aí que está rodando no estado inteiro, então Campo Verde fez parte, então, né, o sindicato fez essa parceria junto com a FAMATO, trazendo aí a FAMATO, trazendo o Conselho Regional de Contabilidade, né, falando sobre tributação. É um assunto importante, né, que tem se falado muito, né, e o sindicato, a FAMATO e os demais aqui tivemos contadores, né, advogados, produtores, então é algo ainda que tem que ser muito, muito discutido, né, mas assim, falando em representatividade, né, o sindicato e a FAMATO, ele traz ali a nível de informação e também tem uma preocupação com os produtores do nosso município também. Ou seja, a parte de vocês, como representação, vocês estão fazendo, né? Alertando o pessoal, trazendo com antecipação essas mudanças, as informações, para que não sejam pegos de surpresa depois lá na frente, né? E isso é importante aí, Paulo, assim, hoje foi abordado vários assuntos, tivemos contadores, né? Porque geralmente cada produtor tem o seu contador, né? Para ver ali o tão sério que é, né? Então seguir ali as orientações para não ter problemas futuros, e o sindicato ele faz esse meio campo aí junto com a FAMATO, né, para os produtores.